vida. A palavra dessa noite é viver a entrega. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me fala ao coração de uma moeda que tem no céu. Às vezes nós pensamos, que algo no céu tem valor. Quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, ele fala assim: compre de mim, compre do céu. Ou seja, tem uma moeda no céu que nós devemos nos colocar sempre para comprar, para buscar qual é essa moeda. E eu entendo que parte dessa moeda, nesse envolvimento dessa moeda, é a entrega. Porque sem entrega não tem como você alcançar algo dentro do propósito eterno. O céu sempre vai te exigir entrega. A presença de Deus, ela nos exige um caminhar mais estreito. E a entrega é esse caminhar estreito. E o texto que nós vamos ler agora fala total dessa entrega, de alguém que foi o nosso exemplo maior de entrega. Mateus 26, de 39 a 44. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Esse texto que nós lemos agora de Mateus, ele retrata a humanidade de Jesus. Jesus era humano, assim como eu e você. Então, esse texto retrata a humanidade de Jesus. Jesus estava passando um momento mais difícil da vida dele. Que aquele momento do Getsêmani foi um momento de confronto de Jesus com a vontade humana dele, mas com a decisão de ser tudo aquilo que Deus havia proposto que ele fizesse, que era se entregar na cruz. E Filipenses 2, de 5 a 8, continua nos falando sobre Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto aqui de Filipenses já retrata a disposição de Jesus. O primeiro texto, quando Jesus estava passando a situação do Getsêmani, nós ali entendemos a humanidade de Jesus. E nesse texto de Filipenses, nós entendemos a disposição de Jesus. E qual que foi essa disposição? Ele se entregou até a morte. Mas esse texto também fala de um Deus que se esvaziou para assumir a forma humana. Ele era Deus e ele decidiu se esvaziar para assumir a forma humana. Ele decidiu se entregar. Quando a gente ouve essa expressão esvaziar, a gente pensa em perda. A gente pensa em vazio, não é? Quando eu esvazio algo, parece que se perdeu algo. Nesse caso de Jesus, não. Esse esvaziar, ele ganhou algo. Porque quando a expressão esvaziar, Jesus não deixou de ser, em essência, Deus. Mas ele assumiu, ele decidiu ser homem. Então, ele não perdeu.
ele não se esvaziou, ao contrário, ele se encheu do propósito de Deus para a vida dele. Mas ele se tornou um homem, e isso nós não podemos negar. Ele decidiu deixar de ser Deus para assumir a forma humana e cumprir o propósito. E ele não usou, no tempo que ele esteve aqui na terra como homem, atributos de Deus. Porque ele não era onipresente, ele não era onisciente e ele não era onipotente. Então, nós precisamos entender que, nesse momento, aqui na terra, ele decidiu tomar a forma humana. Mas ele não usou dos artifícios que ele tinha, da essência que ele tinha como Deus. Por quê? Ele estava limitado. Ele andava, ele caminhava. Ele não passava de um lugar para o outro com a onipresença. Ele não estava em todos os lugares. Ele caminhava com a multidão. Ele sentia o que nós sentimos quando caminhamos. Cansaço, desgaste. Ele crescia em sabedoria, como o texto fala, diante de Deus e dos homens. Então, ele também não tinha onisciência, ele não era Deus Todo-Poderoso. Ele crescia, ele ganhava. E ele também não tinha onipotência, porque a Bíblia nos fala, em Atos, que Deus ungiu a Jesus. Ou seja, ele só fazia tudo o que ele fazia, porque Deus o ungiu assim, para fazer aqueles milagres todos que ele fez. Então, ele era tanto humano quanto nós. E ele nos disse que nós poderíamos fazer obras que ele fez e maiores do que ele fez. Se ele estivesse falando obras como Deus, se ele estivesse falando que essas obras ele tinha feito como Deus, que ele era, nós não poderíamos nunca cumprir isso que ele nos deixou de legado, que era fazer obras como ele e maiores do que ele até. Então, nós precisamos entender que Jesus, essa humanidade dele, ela precisa ficar bem clara na nossa vida. Porque, muitas vezes, as pessoas se escondem atrás de quem Jesus era. Filho de Deus, sim, ele era filho de Deus, mas ele caminhou na terra como homem, assim como eu e você. E a entrega que ele estava fazendo ali no Getsêmani, ele estava fazendo como homem, e não como filho de Deus. A humanidade de Jesus vai sendo destacada à medida que nós lemos a Bíblia. Você vê Jesus cansado, você vê Jesus com fome, você vê Jesus dormindo, você vê Jesus passando coisas que eu e você passamos. E nesse momento do Getsêmani, a humanidade dele aparece com um conflito de vontades. E aí eu chego mais perto do que a gente vive todos os dias. Todos os dias nós vivemos um conflito de vontades. Todos os dias. Nós temos diante de nós um conflito de vontades. E ele estava vivendo, naquele momento do Getsêmani, esse conflito de vontade. Ele ora por 3 vezes. Ele admite, naquele momento, que o que ele estava passando era muito difícil, era muito pesado. E eu e você precisamos entender que, nesse conflito de vontades que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, nas situações que passamos, não quer dizer que nós já pecamos ou que nós já perdemos, já não temos a vitória. Não, é o contrário. Quando você vive um conflito de vontade, você está tendo diante de você a oportunidade de decidir, assim como Jesus decidiu. Jesus, por 3 vezes, ele passou o momento de viver a entrega. Ele teve que decidir viver aquela entrega. Ele tinha todo o direito de não viver. Eu e você nunca vamos saber o que ele sentiu ali no Getsêmani. Eu e você nunca vamos entender, mas eu e você entendemos bem quando nós decidimos não fazer a nossa vontade. Como nós sofremos com isso. Como nós somos confrontados com isso. Então, nós sabemos, em uma dimensão
o que Jesus passou ali no Getsemane. Nós podemos entender isso. A nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus nas situações que nós vivemos. E esse é um pensamento que você, muitas vezes, fica só aí. A minha vontade está conflitando com a vontade de Deus, então já estou errado, já pequei, não vou fazer mais nada. Não. Se Jesus orou e pediu, e se Jesus teve aquele momento de conflitar a vontade dele com a vontade de Deus, nós entendemos que isso é uma coisa saudável. Você não é um robô. Você não é uma máquina. Você tem sentimentos, você passa lutas difíceis e batalhas difíceis. Então, nesses momentos, o que você precisa entender é que, apesar de parecer que a sua vontade está conflitando com a vontade de Deus, não é isso. O que você tem que ter dentro de você é que o reino de Deus é mais importante na sua vida do que qualquer coisa. Se isso estiver bem claro dentro de você, bem definido, você vai passar o momento do seu Getsemane. Você vai passar o momento desse conflito de vontades. E nós queremos viver esse aprendizado. Nós precisamos querer viver esse aprendizado, porque é ele que nos aperfeiçoa. Às vezes, nós queremos ficar fugindo dos momentos de conflito de vontades. Mas são os momentos de conflito de vontades é que nos aperfeiçoam em Deus. É que nos levam a crescer em Deus. É que nos levam a viver. A igreja que hoje nós falamos muito dela, que é a igreja moderna, que é a igreja está aí trabalhando muito com o homem no centro, a igreja antropocêntrica, que ela trabalha com o homem sendo o centro. O homem é o principal, o homem é que precisa ser visto, agradado, mais do que a Deus. Essa é a igreja que nós precisamos entender que não é a igreja que Jesus vem buscar. Porque a igreja que Jesus vem buscar é a igreja que agrada mais a Deus do que a si mesmo, assim como Jesus fez. Por isso eu até citei essa igreja de Laodiceia, porque fala lá, você se acha abastado, você se acha enriquecido, você acha que você é pobre e nu, você não está vendo quem você é. Vai comprar de mim ouro puro e refinado. Vai comprar dos céus ouro puro e refinado. Então, a igreja que tenta agradar mais ao homem, e quando eu falo igreja, é a estrutura, é onde nós nos reunimos, e ali nós, como corpo de Cristo, que tenta agradar mais aos homens do que a Deus, essa igreja não está vivendo um conflito de vontades. Ela está vivendo a vontade dela própria. E nós precisamos fugir disso. Nós precisamos entender que, naquele momento ali que Jesus estava orando, Deus estava usando a oração de Jesus a favor de Jesus. Quando nós entendemos o conceito de oração, nós mudamos também essa visão e passamos a entender melhor esse conflito de vontades. Porque quando nós oramos, não é o que eu posso alcançar de Deus, mas é o que Deus quer alcançar em mim. Na realidade, quando Jesus orava, não era o que ele queria alcançar de Deus. Porque Jesus foi muito honesto. Deus, está difícil, mas, se possível, contudo, seja feita a tua vontade. A oração, ela não extrai de Deus o que eu quero dele. Ao contrário, a oração, ela extrai de mim o que Deus quer de mim. De você o que Deus quer de você. Quando nós oramos com inteireza de coração e com esse entendimento de que eu posso estar conflitando ali a minha vontade com a vontade de Deus, mas o reino dele está em primeiro lugar, a oração extrai
de mim exatamente o que Deus quer. A oração extrai de você exatamente o que Deus quer de você. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos montando dentro de nós um conceito errado de oração. A oração é um meio pelo qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer, a entrega. Quando você ora, você já percebeu que algo muda dentro de você? Por isso, existe uma luta tão grande para a igreja orar. Por isso, existe uma luta tão grande para as pessoas orarem. Porque quando você ora, você se coloca numa posição de buscar de Deus qual é a vontade dEle, acima da sua vontade. E, normalmente, e 99,9%, quando você tem esse entendimento, o seu coração muda. A sua situação se transforma e você se quebranta diante de Deus. A sua vontade deixa de ser a sua vontade. E a vontade que você passa a buscar é a vontade de Deus. E se entregar a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o exemplo que Deus espera de nós. Esse é o padrão de conduta que Deus espera que seus filhos tenham. Numa época onde só parece que Deus tem que fazer pelo homem. Não, é nós que temos que dar a Deus o que Ele precisa, que é a nossa entrega, que é a nossa constância nele, é a nossa busca pela vontade dEle. E como eu falei do conflito de vontades, eu quero ler Tiago 4, de 13 a 16, porque nós não somos máquina, graças a Deus. Nós vamos ter conflitos de vontade. E Tiago 4, 13 até o 16 nos diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Esse texto mostra um coração que nem dá oportunidade para conflito de vontade, porque ele já está decidido com a vontade dele. Vocês percebem no texto? Percebem no texto que não há uma, Senhor, se tu quiseres, Senhor, não, já está decidido. Parece para a gente algo, não, mas então o meu poder de decisão, quando eu tenho determinação, quando eu tenho decisão, eu não estou falando dessa determinação e dessa decisão, eu estou falando de dependência e entrega. A vontade de Deus deve vir antes de qualquer plano que eu tenha na minha vida. Os planos, eles são personalizados. Se eu pegar, nós aqui somos hoje, nessa noite, se eu pegar nós que estamos aqui nessa noite, cada um tem um plano personalizado, não é igual. Nem eu com meu marido, que eu convivo com ele 24 horas. O meu plano não é igual ao dele. É personalizado. Não tem jeito. Por isso você precisa trabalhar e entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Antigamente as pessoas falavam assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Hoje não. Hoje as pessoas falam assim, eu já decidi, que Deus que lute para correr atrás do que eu já decidi e resolver na minha vida. Gente, tem gente que chega a esse ponto. Que Deus que lute para fazer na minha vida o que eu já decidi que eu vou fazer. Isso não é determinação. Isso é o que o texto fala. Orgulho, presunção.
fica gloriando com as arrogantes pretensões, como o texto que nós lemos aqui. A pessoa não ora, não consulta a Deus, e ainda te pede assim, para você, ainda fala assim, ora por mim, porque eu já decidi assim, e eu quero que Deus me abençoe. A pessoa já chega definida. Gente, quem aqui não já orou por alguém assim? Já orou, não? Já ouviu alguém te pedir essa oração? Eu acho que a maior parte de nós já ouviu. Ora por mim, porque eu já decidi e eu quero que Deus me abençoe. O erro não está em você ter plano. O erro não está em não termos plano. Ao contrário, nós precisamos ter planos, nós precisamos projetar, nós precisamos ter esse alvo de buscar um plano e entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. O erro está em quando nós deixamos Deus fora desses planos e não damos a Ele a palavra final. Aí, o texto de Provérbios nos fala assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós não estamos aqui colocando que os nossos planos não são planos que Deus possa abençoar. Sim, o nosso conselho como pais espirituais é que quando você for fazer algo, você busque de Deus se esse algo é algo que Deus tem para a sua vida, se é um plano personalizado. Se é algo personalizado para você. O próprio Deus e o seu reino precisam estar em primeiro lugar na nossa vida. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O texto de Mateus 6,33 nos fala isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Demais coisas, gente, é demais coisas, e todas essas coisas. Quando nós olhamos esse texto, nós não pensamos em coisas simples, mas são coisas simples. O que eu vou comer? O que eu devo beber? O que eu devo vestir? Até isso, nós precisamos buscar de Deus, para saber se isso está acontecendo na nossa vida, se Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos colocar o reino de Deus antes das nossas necessidades básicas. Básicas. Você já parou para pensar nisso? Que quando você acorda, você tem que colocar o reino de Deus antes de qualquer necessidade básica sua na sua vida? É claro, você trabalha, você estuda, você cuida da sua casa, você cuida lá das suas coisas, você tem o seu trabalho, você tem a sua rotina, mas coisas básicas da nossa vida. Senhor, o que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer para a minha família hoje? Senhor, como eu vou me vestir hoje? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Qual é o plano personalizado que o Senhor tem para mim hoje? Está no primeiro lugar para o Senhor? Está em primeiro lugar para o Senhor que eu faça isso? Tem um texto de Mateus 13, 44 e 46, que eu confesso a vocês que esse texto mexe muito comigo. Muito. E já tem umas 2 semanas de madrugada que eu oro esse texto ao Senhor. Que eu peço a Deus para que esse texto esteja realmente no meu coração e que ele seja o rema da minha vida em todo o tempo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aí eu te pergunto nessa noite, quanto que custa o reino de Deus? Segundo esse texto que nós lemos aí. Quanto custa o reino de Deus, segundo as pérolas que foram encontradas, segundo o tesouro que foi encontrado? Tudo.
tudo. O reino de Deus vale tudo, na minha e na sua vida. Ele precisa estar nesse lugar de valer tudo. Porque nós temos o falso entendimento, porque ouvimos isso de pessoas, e às vezes as pessoas vão replicando e replicando. Mas é pela graça. É pela graça, mas não é de graça. Essa é a frase que deve ficar na nossa vida. Não significa que eu não tenho que dar nada a Deus. Ao contrário. Porque pela graça, eu sou devedor dessa graça e me custa tudo. Esse é o tesouro. A graça de Deus, a salvação, é o maior tesouro que nós encontramos. Então, por causa desse tesouro, eu devo a Deus a busca dele ser primeira na minha vida. Eu devo a Deus que o reino dele esteja em primeiro lugar, que ele governe a minha vida. Mateus 6,10 nos fala sobre esse governo. E nós aqui na Comunidade 7, esse texto para a gente é muito lido no nosso dia a dia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui nós vemos Jesus ensinando como nós devemos orar. Como eu falei, a oração é o que te leva a quebrar, a desfazer esse conflito de vontade. E Jesus te ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A oração é um dos caminhos pelos quais nós nos submetemos a Deus. Por isso Jesus orava tanto. Por isso Jesus, quando os textos que nós lemos, é que Jesus subia para o monte para orar. Jesus sempre estava orando, porque Jesus não queria ter conflitos de vontade. E a oração era o meio pelo qual Deus usava, tanto na vida de Jesus quanto na minha e na sua. A oração é o meio pelo qual Deus tira esse conflito de vontade. Então eu te falo uma coisa: quando você estiver num conflito de vontade, quando você estiver vivendo essa batalha na mente, ajoelhe-se, vá para o seu quarto, coloque a sua vida na presença de Deus, porque eu tenho certeza de uma coisa: quando você ora, quando você fala que vem o teu reino, estabelece dentro de você um propósito, que você quer colocar o reino dele em primeiro lugar. E ele se estabelece sobre você com a vontade dele. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para aqueles que o buscam. Sempre boa, perfeita e agradável. E quando Jesus nos fala sobre a oração, ele nos ensina como discípulos a sermos. E Lucas 14:26 fala de como é ser um discípulo de Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então só é discípulo de Jesus quem passa por esse processo. Aborrece pai, aborrece mãe, aborrece filhos, irmãos e irmãs, aborrece a si mesmo. Esse é o verdadeiro discípulo. Não tem um discípulo muito bom ou um discípulo mais ou menos. Não existe isso segundo o texto. Só existe um discípulo, aquele que aborrece, seja quem for, seja qual situação for. A vontade, o conflito de vontade dentro de nós, esse aborrecimento, ele é para nos trazer aperfeiçoamento, é para nos gerar perfeição diante de Deus, sermos aperfeiçoados diante de Deus, colocarmos Deus no centro, colocarmos Deus no lugar que Ele precisa estar. E para concluir, e se o Chico quiser subir, já pode subir. Esse nível de entrega, ele não é automático. Não é. Quando nós olhamos a vida de Jesus, Jesus foi se entregando cada vez mais fundo, até que ele chegou ao Getsemane.
Eu e você, nesses conflitos de vontade, cada vez vamos ter mais profundidade nesses conflitos. Você vencia coisas mais fáceis. Hoje você está vencendo coisas mais difíceis. São conflitos de vontade. Eles não vão parar até que você esteja em Deus. Você está sendo aperfeiçoado. Eu estou sendo aperfeiçoada. Paulo nos fala em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele aprendeu, ele foi aperfeiçoado, ele teve um processo a viver contente em qualquer situação. Para chegar a falar isso, é porque ele viveu talvez coisas mais fáceis e passou coisas muito difíceis. Mas ele foi sendo aperfeiçoado. E também lá em Hebreus nos fala, o texto também continua Paulo falando, que ele aprendeu, foi sendo aperfeiçoado, Paulo, mas também Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus teve conflitos, mas aprendeu a obediência. Paulo teve conflitos, mas aprendeu a obediência. Jesus foi humano. Paulo também foi humano. Eu sou humana. Você também é humano e humana. Na obediência de Jesus, nós entendemos que ele teve desejo pelo que ele estava sofrendo naquele momento. Naquele momento que Jesus queria ficar livre daquela dor, daquele tormento, daquele mal-estar que o Getsemane estava causando a ele, porque ele sabia que ele iria para a cruz. Mas ele foi em outra direção. Sabe o que levou Jesus a ir em outra direção? A oração, a busca. Isso fez com que Jesus fosse em outra direção. E ele foi em socorro. Essa direção que Jesus tomou, essa direção que Jesus se virou para ela, foi para alguém que o podia socorrer. Jesus só foi para o Pai. Onde você tem virado? Nas horas que você tem tido conflitos na sua alma. Nas horas que você tem tido conflitos de vontade. Para qual direção você tem virado? Para alguém que pode te ajudar? Ou para você mesmo? Ou para uma outra pessoa que não pode te ajudar? Só Jesus, com relação a conflitos de vontade, só Jesus e o Pai podem te levar para essa direção correta. Para você não ceder à sua vontade, mas colocar o reino dele em primeiro lugar. Quanto mais nós nos sujeitamos ao Senhor, mais nós estamos sendo aperfeiçoados. E eu queria terminar lendo o texto. Fica de pé, por favor, para a gente já ler e já poder estar orando e finalizando. Tem um texto de João, que nós falamos de Pedro nesse texto. João 21, de 18 a 19, fala de Pedro. Jesus falando para Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Como Pedro morreu. Quando nós nos lembramos de Jesus passando o Getsemane, de Jesus sendo aperfeiçoado pelo Pai,
nos conflitos de vontade dele. Quando nós vemos Paulo passando por esses conflitos de vontade, mas também buscando a direção da oração, do quebrantamento e sendo transformado, por isso sendo aperfeiçoado. Nós vemos aqui Jesus falando com Pedro: Pedro, não tenha por valor a sua vida, não. Um dia você vai ver que isso aqui vai passar. Mas o que eu quero gerar em você é algo eterno, é algo que, sabe, vai ficar para a eternidade. Busca quebrar na sua vida, enquanto você pode, esses conflitos de vontade pela oração todos os dias. Porque é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te fazer viver a entrega, é isso que vai te fazer viver o propósito. Porque a entrega, quando você aprende a viver a entrega, por trás da entrega tem um segredo que é a rendição. Por trás da rendição tem um segredo de conexão com Deus. Quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos conectamos a essa entrega, nós alcançamos o coração de Deus. Nós alcançamos os planos de Deus. E nós alcançamos os propósitos de Deus. A entrega te conecta. A rendição te conecta. Mas você só pode fazer isso se você tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo passando por lutas, mesmo passando conflitos de vontade, trouxe o reino de Deus, fez com que a vontade de Deus estivesse em primeiro lugar na vida dele. Eu quero te dizer que só isso vai te fazer passar os dias difíceis que nós ainda vamos viver aqui nessa terra. Só isso. Viver a entrega. Se você não viver isso a cada dia, se você não se conectar a Deus a cada dia, você vai passar conflitando suas vontades e você não vai buscar a direção certa. Que hoje o seu coração se quebrante, que hoje o seu coração entenda que a oração seja a chama da sua vida, que te faça vivenciar e viver a entrega, em nome de Jesus.